Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal do Ateliê Toda Mimosa. Para quem não me conhece, eu sou a Daniele e hoje nós vamos aprender a fazer essa bolsinha, gente. Olha só que linda! Ela é uma bolsa com alça transversal, bem fofa, olha isso! E para fazer ela, eu utilizei as sarjas impermeáveis lá da Avimor Tecidos. Vou deixar o link da loja deles aqui na descrição do vídeo e é claro que tem cupom de desconto para vocês, que é o Toda Mimosa. Então agora, vamos lá começar a nossa aula. Para fazer essa bolsinha, nós vamos precisar cortar primeiramente para o corpo dela a medida de 20 centímetros de largura por 15 de altura, 20 por 15, duas vezes no principal, duas vezes no estruturador, aqui eu estou utilizando a manta R2, e duas vezes no tecido de forro. Aqui eu arredondei todas as pontas, ó, vocês podem utilizar aí aquela régua de canto arredondado, eu usei o raio de 3 centímetros, ou se você não tiver aquela régua, você pode utilizar uma tampinha, um cone de linha, somente para fazer esse arredondamento aqui. Na parte da frente, ela vai ter um bolso. Para esse bolso, a gente vai cortar a medida de 38 centímetros de altura por 20 de largura. Esse tecido aqui é uma sarja, então ele é mais encorpado, então eu não o estruturei. Esse tecido, ó, se a gente cortar ele inteiro com 38, a gente vai dobrar. Uma parte vai ser o principal e a outra parte vai ser o forro. Se você não estiver utilizando a sarja, estiver utilizando um tecido um pouquinho mais fino e quiser estruturar, você pode estruturar só a parte que vai ficar na frente, que vai ser o tecido principal, tá? Para a aba, nós vamos precisar cortar a medida de 15 centímetros de largura por 10 de altura, 15 de largura por 10 de altura. Arredondei aqui a parte de baixo, também utilizei o raio de 3 centímetros. Vai cortar essa medida uma vez no tecido principal, uma vez no estruturador e uma vez no tecidinho de forro. Aqui o tecidinho de forro eu cortei ele, não cortei ele exatamente na medida, depois eu vou refilar. Para o fole, nós vamos precisar cortar a medida de 38 centímetros de comprimento por 9 de largura. 38 por 9. Vocês vão perceber que esse tamanho, ele tá um pouquinho maior, tá? Mas é proposital. Depois eu explico para vocês. Para o canal de zíper, nós vamos cortar a medida de 28 centímetros de comprimento por 4,5 de largura. Então, 28 por 4,5, duas vezes no tecido principal, duas vezes no estruturador, duas vezes no tecidinho de forro. Vamos precisar também de um zíper de aproximadamente 35 centímetros. Aqui eu vou utilizar 2 cursores, mas se você quiser, você pode utilizar apenas um. Vamos precisar também de 2 pedaços de tecido medindo 12 de largura por 7 de altura e 2 meias argolas. Aqui eu vou fazer um tirante para uma meia argola de 3 centímetros. Então, 2 meia argolas aqui de 3 centímetros. Vamos precisar também de um par de botão. Aqui eu tô utilizando aquele tic-tac, que é aquele botão de plástico, mas se você quiser, você pode utilizar um botão imantado, tá? Uma alça transversal regulável, a minha aqui já está pronta. Se você não souber fazer a regulagem da alça, tem vídeo aqui no canal onde eu ensino. E vamos precisar de um viés, pode ser um viés borneon, como esse meu aqui. Infelizmente eu não tinha o borneon na cor rosa ou na cor lilás, então eu vou utilizar esse que eu tenho aqui. Mas se você quiser, você pode fazer o viés com o próprio tecido. Nós vamos começar pela aba. Então eu vou pegar aqui a minha abinha, né, que já está estruturada, e vou colocar o direito do forro sobre o direito aqui do meu tecido principal, bem certinho. Vou na máquina, vou passar uma costura em toda a volta, deixando só essa parte de cima sem costurar. Já costurei. Agora eu vou refilar esse tecido aqui, porque ele tá maior, né, do que a minha aba. E aí, vou fazer pequenos piques aqui, ó, nessa parte arredondada.
Agora eu vou desvirar. Ajeitar todas as costuras. Ó, vou ajeitar bem e vou rebater uma costura aqui. E quem quiser já pode fechar essa parte aqui, prendendo o forro. Depois que você fez a abinha, você vai pegar ela, vai dobrar ela ao meio e fazer um pique aqui na parte de cima. Vai pegar o espelho, que vai ser a frente da bolsa, vai encontrar o meio da parte de cima. Vai pegar a sua abinha e vai posicionar o avesso dela sobre o direito do seu espelho, posicionando aí meio com meio. Vai na máquina e vai passar uma costura aqui. Ó, coloquei a abinha. Agora, a gente vai pegar aquele tecido que vai ser o bolso, ó. Quem quiser pode rebater uma costura aqui. Eu não vou fazer isso, eu vou colocar o meu assim mesmo. E aí, o que que eu vou fazer, ó? Vou posicionar ele bem certinho aqui, ó. Tá vendo que as pontas aqui, as extremidades dele não tá arredondado? Então, eu vou posicionar ele bem certinho, vou colocar o clipe aqui, ó. E vou passar uma costura aqui em toda a volta, prendendo o meu bolso. Costurei, agora eu vou refilar. E olha só como que ficou a parte da frente. E agora, quem quiser já pode colocar esse botãozinho aqui, ó, o botão, o tic-tac para fechar, né? Como ele tem acabamento, isso pode ser feito também no final, depois que você finalizar a bolsa, tá? Agora, pessoal, que a gente fez aqui o bolsinho, a gente pode pegar os nossos tecidos de forro e posicionar o avesso do tecido de forro com o avesso do tecido principal, prender ele aí bem certinho e passar uma costura em toda a volta, prendendo, unindo os dois. Essa costura, ela pode ser feita na sua máquina industrial, na sua máquina doméstica, mas se você quiser, você pode fazer o zigue-zague na máquina doméstica, tá? Se você tiver aí uma máquina doméstica, você pode fazer, ao invés de fazer uma costura reta, você pode fazer um zigue-zague, aquela costura zigue-zague. Tá? E agora é só costurar tudo. Prontinho. Para fazer o canal do zíper, como é que eu faço? Eu destaco meu zíper e eu coloco primeiro no tecido de forro. Então, eu posiciono dessa maneira aqui, ó, o avesso do zíper sobre o direito aqui do meu tecido de forro, com os dentinhos posicionados para essa parte que tem maior tecido. Faço isso nos dois, ó. Vou na máquina e passo uma costura. Prontinho. Agora eu pego o tecidinho o que tá estruturado, né, e posiciono direito do meu forro com o direito do meu tecido, dessa maneira, ó. Vou na máquina e passo uma costura.
Ó, costurei, agora eu vou pegar esse tecido de forro, vou puxar ele todo pra trás e vou rebater uma costura aqui. Vou fazer isso nos dois, tá? Puxa seu tecidinho e rebate a costura. Costurei. Agora a gente vai colocar o cursor. Então, a gente vai posicionar aí tecido com tecido. Eu costumo tirar aqui um pedaço dos dentinhos de um dos lados do zíper. Então, posiciono bem certinho. E coloco aqui o meu cursor. Como eu vou colocar dois, então vou fazer isso do outro lado também. Mas quem quiser pode colocar somente um, tá? Prontinho, olha só que gracinha, gente, esses cursores. São borboletinhas. Lindos, né? Eles são lá do Centro da Arte. Tem o link da loja aí na descrição e tem cupom de desconto. Agora a gente vai fazer os tirantes. Então a gente vai pegar aquele pedaço de tecido medindo 12 por 7, vai dobrar ao meio, pois vai encontrar essas extremidades ao meio e depois dobra novamente, vai na máquina, passa uma costura em cada extremidade, tá? Quem quiser pode testar aí na sua meia argola, se vai ficar certinho, tá? Lembrando que aqui eu tô utilizando uma meia argola de 3 centímetros, mas se você quiser, você pode usar uma menor, tá? Uma de 2,5, porque essa bolsa é pequena. Então, vou fazer aqui. Agora, vou pôr aqui na minha meia argola. E agora, eu vou prender aqui no meu canal do zíper. Vou posicionar aqui, ó, no meio aqui do meu zíper. Vou posicionar ela bem certinha. Eu costumo deixar aqui, ó, eu vou deixar aproximadamente 1 centímetro sobrando aqui. Vou prender aqui. Vou fazer isso do outro lado. E agora aí na máquina passar uma costura aqui prendendo esses tirantes. Prontinho, gente, ó. Já coloquei. Agora eu vou refilar esse zíper aqui e selar ele. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai prender aqui uma parte só do nosso canal do zíper com fole, né? A gente vai fazer isso, depois a gente vai medir no espelho da nossa bolsa e depois que a gente vai montar o anel dela, tá? Completar o anel. Então, eu vou posicionar aqui, ó, o meu fole, o direito do meu fole, a parte que tá estruturada, com o direito aqui do meu canal do zíper. Posiciona bem certinho e vou na máquina passar uma costura aqui. Puxa a sua meia argola, tá? Pra não correr o risco de você costurar em cima dela. Ó, costurei aqui. Costurei. E agora, o que eu vou fazer? Eu já podia ter feito isso antes, ó. Eu vou pegar essa parte aqui do canal do zíper, vou dobrar no meio e vou encontrar o meio dela, tá?
Vou encontrar o meio e vou fazer um pique aqui. Feito isso, eu vou pegar o espelho da parte da frente da minha bolsa, vou encontrar o meio da parte de cima e da parte de baixo, tá? E agora, a gente vai pegar o meio aqui do canal do zíper que nós achamos e vamos colocar aqui, ó, no meio do nosso espelho. Coloca meio com meio bem certinho. E agora, o segredo é prender tudo com o clipper pra gente, com o clipe, né, pra gente ver se a gente vai ser necessário refilar esse fole, né, se ele tá do tamanho certo, tá? Vou prender aqui. E aí, pessoal, o que vocês vão fazer, ó? Quando chegar nessa parte aqui que tá solta, vocês vão colocar, né, sobrepor aí o seu fole com o seu canal do zíper. Vai pôr bem certinho. E vai, né, descontar. Olha só o que sobrou aqui no meu, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês desse lado de cá. Olha só. Sobrou isso aqui tudo. Eu preciso só de uma parte aqui pra eu costurar. Então, você vai descontar o espaço que você vai precisar para costurar e refilar o restante. Então, aqui, ó, eu vou deixar aproximadamente 1 centímetro para costura, lembrando que eu estou utilizando uma máquina industrial. Se você estiver utilizando uma máquina doméstica, né, o seu pezinho, o calcador, ele é mais largo, então você tem que medir de acordo com o seu pé calcador. Então, vou descontar aqui e vou tirar o excesso. Então, a dica é, para qualquer bolsa que você for fazer que tenha esse anel, a dica para você saber o tamanho do fole exato é fazer isso. Ai, Dani, por que você não fala a medida exata? Gente, porque existe uma variação enorme quando você usa tecido diferente, quando você usa estruturador diferente, né? Por exemplo, aqui eu estou utilizando uma sarja. Se eu fizer essa bolsa com tricoline, com certeza vai ter alguma diferença também. Então, assim, dependendo do material que você estiver utilizando, pode haver uma diferença. Então, eu acho muito melhor te passar uma medida maior do fole para que você aí, na hora que estiver costurando, faça a medição e corte ele do tamanho correto, do que eu te passar uma medida que deu certo aqui para mim com o material que eu estou utilizando e de repente não dá certo para vocês, tá bom? Então, por isso que eu gosto de fazer dessa maneira. Mas é simples, é só fazer isso, ó. Chegou aqui, sobrepõe o fole, desconta aqui a parte da costura e refila o excesso. Então, eu vou fazer isso e já volto. Eu já fiz a medição, refilei aqui o meu fole. Agora, a gente vai finalizar a nossa costura. Então, a gente vai voltar onde a gente tinha parado. Lembra que a gente tinha feito uma costura aqui do fole com o canal do zíper? Agora, você vai pegar o seu tecidinho de forro do seu fole, lembrando que é necessário que você refile ele também, tá? Para que ele fique exatamente do tamanho aqui do fole que tá estruturado. Então, agora a gente vai posicionar o direito do seu fole, né, do forro do seu fole, com o avesso aqui do seu canal do zíper, ó, dessa maneira. Vai na máquina e vai passar uma costura aqui. Passei a costura aqui. Agora, a gente vai pegar esse outro lado aqui do canal do zíper e colocar direito do canal do zíper com o direito aqui do fole. Posiciona bem certinho. Lembrando, gente, que o seu canal do zíper é a medida exata que eu te falei, tá? A medida que vai alterar é só a do fole, que é essa parte aqui de baixo que não tem o zíper. Feito isso, quem quiser já pode pegar aqui, ó, o direito aqui do forro, do fole, posicionar sobre o avesso aqui do canal do zíper e fazer só, e aproveitar e já costurar tudo junto. Então, e passar uma costura. Fiz a costura, agora eu vou puxar esse meu forro, ó, e aí a gente já tá formando um anelzinho. Puxa, ajeita bem, e aí você já pode passar uma costurinha em toda a volta aqui, ó, pra que esse forro
do fole fique preso, tá? Lembrando que essa costura pode ser feita costura reta, ou se você preferir, você pode fazer um zigue-zague em toda a volta, tá? Eu, particularmente, eu prefiro fazer o zigue-zague. Eu acho que fica tudo mais limpo depois para você unir, né, o seu anel com os espelhos. Mas a minha máquina ali não vai dar para eu utilizar ela agora, eu vou ter que fazer aqui na máquina industrial mesmo. Então eu vou passar uma costurinha em toda a volta, prendendo aqui esse forro. Ó, costurei aqui em toda a volta. E agora, quem quiser já pode rebater uma costura aqui, ó. Esse lado aqui e desse lado aqui. Prontinho, olha só o nosso anel, que fofura. Agora a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai pegar essas duas costurinhas que nós fizemos, ó. Vai unir aqui. Vai colocar aí um clipe. E aí você vai encontrar o meio de novo, daqui da parte de cima e aqui da parte de baixo. Vai fazer isso aqui desse lado também, tá? Prontinho. E o nosso anel já tá pronto. Agora é só unir nos espelhos. Então, agora a gente vai unir o nosso anel com o nosso espelho. Então, eu vou começar com o espelho da parte da frente e eu vou posicionar o direito do meu anel com o direito aqui do meu espelho. Então, eu posiciono primeiro o pique da parte de cima e o da parte de baixo depois. Depois, agora, eu vou unindo aqui, ó, com a ajuda de clips. Nessa hora é muito bom ter clips, tá, gente? Em abundância. Eu tô precisando de alguns aqui, os meus estão acabando e faz falta, viu? Isso aqui é um acessório que eu acho que é indispensável na hora de costurar, porque facilita a nossa vida. E olha só, prendi tudo. Gente, por isso que é importante fazer aquela medição que eu falei pra vocês, né? Do anel da bolsa. Pra isso aqui, ó. Na hora que você for fazer isso, você não sofrer e nem brigar com a professora. Então agora é passar uma costurinha aqui em toda a volta. Costurei, a gente pode desvirar aqui, ó, só pra ver se tá tudo certinho. Faça isso também, tá? Ai, gente, ela fica muito fofa. Tá bonitinho? Agora desvira de novo. Agora é repetir o processo agora com a parte de trás, né? A gente vai colocar aqui o direito do espelho com o direito aqui do nosso fole. Repetir o processo, gente. Colocar meio com meio, prender em toda a volta e passar a costura. Agora eu vou passar uma costura em toda a volta. Quem quiser, ó, pode abrir aqui o zíper que facilita, tá? Na hora de costurar.
Agora eu vou passar o viés. Eu vou utilizar esse viés Boneon, que eu acho bem mais fácil e prático, tá? E finalizar a nossa bolsa. Já coloquei aqui o viés, agora a gente vai desvirar a nossa bolsa. Ai, gente, ela vai ficando tão linda. E pra finalizar, é só a gente colocar o botão aqui. Então, eu vou encontrar aqui o meio da minha abinha e vou posicionar o meu botãozinho, fazer uma marcação aqui. Já vou furar. Lembrando que eu tô usando esse aqui que é de tic-tac, mas você pode utilizar um outro botão. Você pode utilizar um de metal, tá? Então, ó, coloquei aqui a parte de acabamento e aqui eu coloquei a parte menorzinha, ó, que é a parte macho. Vou pegar meu alicate, esse alicate aqui. E vou colocar. Feito isso, eu vou fazer uma pressão aqui, ó, para ver aonde vai ficar a marcação. E aí você pode decidir qual altura você quer pôr aqui o seu botão, tá? Então, já marquei. Vou furar. E vou colocar outra parte do meu botão. Deixa eu só abrir aqui. Coloco essa parte aqui do lado de dentro, que tem um acabamento. E a parte fêmea eu coloco do lado de fora, ó, que é a parte maiorzinha. E venho com o botão, venho com o alicate e fecho. Olha só! Finalizamos a bolsa, gente, olha só, né? Colocamos o botão. Coloquei aqui a alça transversal, lembrando que se você tiver dificuldade aí de colocar as ferragens, né, e montar a alça transversal regulável, tem um vídeo aqui no canal que eu ensino a fazer isso. E aí, o que vocês acharam dessa bolsinha? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês façam. Quem fizer, marca o Instagram do Ateliê Toda Mimosa, que eu quero muito ver e poder repostar lá nos stories também, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido a mais essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.